Se você é professor ou professora e está buscando ideias de atividades práticas, lúdicas e alinhadas à BNCC para trabalhar o dia do circo, este vídeo vai salvar o seu planejamento. Trabalhar o circo na infância vai muito além de colocar um nariz de palhaço nas crianças. Hoje eu vou te mostrar passo a passo e direto um plano de aula completo para você trabalhar essa temática sem complicações. Já se inscreve no canal e deixa seu like, porque aqui sempre tem vídeos para inovar sua prática pedagógica. Agora vamos ao nosso plano. Bom, aqui eu já estou mostrando para vocês o arquivo do plano de aula e como sempre vocês sabem, né, a gente sempre começa o plano de aula com os direitos de aprendizagem, como ver, brincar, explorar, expressar e conhecer-se. Esse plano de aula aqui, ele foi feito para uma turma de crianças pequenas, mas facilmente ele é adaptado também para crianças bem pequenas, tá bom? A atividade principal desse plano de aula é o Picadeiro dos Artistas, basicamente é um circuito circense. Para fomentar esse plano de aula, pessoal, eu coloquei aqui os 5 campos de aprendizagem, então logo abaixo eu também coloco os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para todos os campos de aprendizagem, depois vocês param e dão uma lidinha, e a gente vai diretamente para a aplicação e descrição da condição da atividade. Para começar essa atividade, aí eu começo aqui com a mala mágica do circo. Basicamente, a gente vai receber as crianças com a música alegre de circo ao fundo. Pode ser Mundo Bita ou alguma outra música que seja interessante, que você já tenha usado antes, que você conheça. Mas comece com a música assim circense, sabe? Ou que fale sobre o circo. Daí vocês sentam em roda e apresentam a mala mágica ou cartola. Essa ideia da cartola é muito interessante. Porém, a cartola, que basicamente é aquele chapéu, né, que alguns mágicos usam, é muito legal. Porém, ela é pequena, né? Não cabe tanta coisa dentro. E a ideia é você trazer dentro dessa mala mágica, dentro dessa cartola, objetos que são do dia a dia do circo. Por exemplo, um bambolê. E normalmente os bambolês não cabem dentro de cartolas. Talvez não caiba nem dentro da mala. E a ideia não é você pensar em algo muito grande que caiba dentro de uma mala, né? Se, por exemplo, o bambolê não caber, não precisa trazer o bambolê dentro da mala. Traga outros objetos. Que aqui eu cito até exemplos, né? Dentro dela, você vai tirando objetos misteriosos, como nariz vermelho, uma gravata borboleta gigante, uma varinha, malabares, né? Que são aquelas bolinhas que os malabaristas usam, e um bambolê. Só que pode ser que o bambolê não precisa estar dentro da cartola. O bambolê vai ser usado em outra atividade futura, nesse mesmo dia, desse mesmo plano de aula, mas não precisa necessariamente sair de dentro da maleta, da mala, da cartola, se ele não couber. E daí, esse momento aqui é um momento de roda de conversa. Então é o momento que vocês vão conversar com as crianças. Então vai tirando os objetos um a um e converse. Ah, aqui eu tiro uma gravata. Quem que usa a gravata no circo? Alguém aqui já usou gravata em outro lugar, em outro ambiente que não seja um circo? E por aí vai. É um momento de roda de conversa, é um momento que você vai conversar com as crianças da sua turma. A próxima atividade é uma pintura facial. Eu coloquei aqui pintura facial inicial. Basicamente você vai passar um blush ou um batom simulando um narizinho de palhaço nas crianças. É algo rápido, né? Você pode pedir ajuda às suas auxiliares, ao seu auxiliar, se você tiver. Se não tiver, você mesmo consegue fazer isso. Não precisa ser batom, mas é importante que seja, por exemplo, uma tinta facial hipoalergênica. E aí a gente vai começar com a atividade principal, no caso, que é o Picadeiro dos Artistas, né? Ela pode ser feita na sua sala de aula. É ideal que ela seja feita na sua sala de aula, mas também pode ser em um lugar mais aberto, como o pátio da escola. Só que sendo no pátio da escola, desperta muitos olhares e talvez não seja tão interessante. Então, se você puder fazer da sua sala de aula esse espaço, vai ser mais ideal ainda. A primeira atividade, né? Você pode fazer a atividade equilibrista na corda bamba. Basicamente, você vai colocar uma corda ou uma fita crepe, sabe aquela fita crepe colorida, amarela, vermelha, verde, que normalmente, que eu suponho que tenha no seu centro de educação infantil, você pode usar ela. Você estica no chão e as crianças vão ter que se equilibrar. As crianças devem então andar por cima sem cair no lago dos jacarés, testando o equilíbrio de braços abertos. Aí entra aquela coisa que eu falei, né? É uma atividade feita para crianças pequenas, facilmente é adaptada para crianças bem pequenas, e mesmo sendo para crianças pequenas, as adaptações podem ser feitas. Você não tem fita, você não tem corda, usa um barbante, provavelmente nas creches, na pré-escola em que você trabalha, tenha, sabe? Se não tiver barbante nem corda, use cardaços amarrados, adapte. Outra coisa que você pode adaptar, você pode até adaptar para melhorar. A gente apenas vai fingir que tem jacarés, né? De um lado e outro da corda. Mas não tendo, você pode adaptar e imprimir imagens de jacarés e colocar, né? De um lado e outro dessa corda, para as crianças. Tem que se equilibrar para não cair no lago dos jacarés.
A segunda atividade desse circuito é o salto do leão corajoso. Basicamente, professor, a ideia era que você colocasse entre duas cadeiras um bambolê. Colocasse um bambolê em pé, para ele ficar nesse formato, não nesse. Para ele ficar nesse formato em pé. Daí, você colocava esse bambolê entre duas cadeiras. Não sendo possível isso, você mesmo pode segurar o bambolê nessa posição. É importante que o bambolê esteja em pé. E você segura o bambolê e as crianças têm que saltar de um lado e outro, né? Então a criança está aqui, ela salta por dentro do bambolê. Só que se a criança tiver medo ou não conseguir saltar, ela pode simplesmente passar por debaixo do bambolê. Elas vão ter que fingir que são leões. Olha, é uma atividade bem legal, uma atividade bem interessante. Eu vi essa atividade, eu não vi essa atividade, né? Eu já vi números de circo, né, que utilizavam leões, pelo menos em desenhos animados, já vi isso, e pensei, e que tal se a criança foi esse leão? E que tal se foi o colega dela segurando o bambolê para ela pular, para ela passar por dentro desse bambolê, sabe? Muito interessante essa ideia. E a última ideia é o show do mágico ou os malabares de algodão. Você pode pegar blusas, roupas e fazer tipo bolinhas com ele. Ou até mesmo pegar bolinhas de meia que você já tem, ou fazer bolinhas de meia em casa. E as crianças basicamente vão ter que jogar as bolinhas para cima e ter que pegar elas no mar sem deixar elas caírem no chão. Você pode adaptar para bexigas? Pode. Mas o ideal é que seja mais parecido ainda com bolas. Não seja algo que caia assim devagarinho igual a bexiga, que caia rápido, né? Para testar a habilidade das crianças. Mas mais uma vez, toda atividade, todo plano de aula que eu tenho aqui, inclusive a gente aprende isso na faculdade, e não é só porque a gente aprende isso na atividade, é porque tem que ser assim, tudo é adaptável. Então, se você só conseguir, se for adaptado com a bexiga, use a bexiga. O importante é não deixar de fazer uma atividade tão divertida quanto essa com a sua turma, que eu tenho certeza que vai amar. Para avaliação e observações, a avaliação é sempre formativa e contínua, né? Diariamente a gente tem que estar avaliando as crianças. Então a avaliação será contínua e informativa, observando a participação das crianças, a interação com os colegas nas brincadeiras de movimento, o desenvolvimento do equilíbrio, coordenação fina e o interesse, demonstrando as atividades precisas do tema. Pessoal, vocês podem fazer uma tabela, né, fazer uma rubrica de aprendizagem para acompanhar o desenvolvimento de cada criança, assim como você pode partir somente das observações, ou até mesmo dos registros em fotos, não só para mostrar para os pais, já que hoje em dia eu acho que nem pode estar tirando foto para postar no grupo para todo mundo. Você pode estar mandando no privado dos pais, dos responsáveis dessa criança, mas não utilizem somente esse registro como algo, como uma culminância, como para mostrar algo para os pais. Utilize para rever as próximas e futuras atividades. A gente está trabalhando no dia do circo, mas não quer dizer que o dia do circo não seja um dia de aprendizagem. Vocês podem utilizar as atividades feitas, as atividades que foram idealizadas para esse dia também como avaliativas. Vocês podem avaliar as crianças no equilíbrio a partir dessa atividade. Vocês podem avaliar as crianças na fala a partir de atividades com essa temática. Então, não é porque o dia é do circo que a gente só tem que se divertir com o dia do circo. As atividades aqui propostas, elas servem para avaliar as crianças também. E eu também propus uma autoavaliação, tá aí no plano de aula. Esse plano de aula eu vou disponibilizar ele em PDF para vocês baixarem, tá bom? E me conta aqui nos comentários, depois que você fazer essa atividade, ou até mesmo se você já tiver trabalhado essa temática antes, qual é a atividade sobre esse dia do circo que as suas crianças mais gostaram de fazer. Se você gostou desse plano, não esquece de compartilhar esse vídeo para os seus colegas ou no grupo da escola da qual você faz essa parte. Compartilhe também para aquele seu colega que está montando o planejamento da semana para essa volta às aulas. Um bom trabalho, uma boa volta de férias por aí e te vejo no próximo vídeo. Tchau!